Derrota brutal do Antifa em Portland. Os esquerdistas estão sendo derrotados, pressionados e esmagados em todas as frentes. Um ano atrás, eu nem sonhava em dizer essas palavras. Um ano atrás, minha esposa e eu pensávamos se a América duraria para o nosso tempo de vida ou se precisaríamos nos preparar para fugir. Já se passou só um ano, mas que ano? Isso está acontecendo de muitas maneiras que nunca poderíamos imaginar. Das ruínas fumegantes do reduto Antifa em Portland até os cofres esvaziados das ONGs ligadas aos democratas ao redor do mundo. A esquerda americana está passando por uma destruição sistemática sem precedentes na história política moderna. Nada Parecido aconteceu no passado recente. Para derrubar o regime de Hitler, foram necessárias 40 milhões de mortes e o esforço de metade da humanidade. Em Cuba, guerra e sangue, e o Irã se torna islâmico em 1979. Também lá acontece uma revolução inteira. Sangue, 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 Revolução de Outubro, sem falar da Rússia. Mataram, atrocidades, fome, guerra civil. Nada disso acontece na América. E o que os esquerdistas tentam isso nem de perto parece com o que eles gostariam de fazer. É só que eles estão enfrentando um adversário que está além das capacidades deles. estamos vendo a esquerda política em suas convulsões de morte. Militantes mascarados, que por anos aterrorizaram impunemente as cidades americanas, agora estão enfrentando sua punição final e decisiva. Desde o início de junho, militantes da Antifa sitiaram o escritório do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega em Portland, usando placas de trânsito como arietes, lançando explosivos, queimando bandeiras americanas e até trazendo uma guilhotina. O governador deles, impotente, radical de esquerda e insano, como o Bob de Bagdá, ficou diante das câmeras afirmando que eram apenas protestos pacíficos, nada mais. Bem, nesta semana tudo isso chegou ao fim. Vocês entendem que isso aqui? Prisões, agressividade em geral. As ações das forças de segurança nunca aconteceram em estados e cidades democráticas. Os esquerdistas, que estão equipados tão bem quanto os militares, jogavam pedras, jogavam coquetéis Molotov, queimavam pneus, às vezes carros, e depois iam embora. Recebendo recompensa e bônus, acho que eram levados para casa, cada um ganhava um jantar com uma garrafa de cerveja ou Coca-Cola. E de repente, isso aconteceu. Após o decreto do presidente Trump que designou a Antifa como uma organização terrorista, agentes federais armados com equipamento militar se transformaram em uma verdadeira força de combate ao terrorismo. A resposta foi rápida e devastadora. Entre as várias prisões, inúmeras acusações federais foram feitas contra esses agressores. E agora estão chegando informações supostamente do próprio Ministério da Segurança Interna. O que foi, Peter? A acusação inicial de terrorismo doméstico foi feita, mas ainda não confirmada. Mas mudou desde que a Antifa foi declarada uma organização terrorista? Mesmo quando eram presos, eram imediatamente liberados. Advogados muito bem pagos já os esperavam nas delegacias de polícia e os bandidos eram soltos até mesmo sem fiança. Sob palavra de honra, eles compareceriam ao tribunal em 4 meses, 7 dias, 13 horas, ou mesmo em 3 anos, 5 meses, 4 horas e assim por diante. Bem, se alguém aparecia não eram eles, e sim os advogados. A guerra os livrava. Resolviam todos os casos com juízes simpáticos às ideias de esquerda. Mas agora a Antifa? Terroristas, o que significa não apenas um tapinha no pulso, mas até 30 anos de prisão,
É uma diferença, né? Tipo, te dar um tapinha na bunda ou te dar 30 anos de prisão, é isso. Ah, não era isso que os bravos antifascistas assinavam. Eles assinavam por algo completamente diferente. Eles ainda não perceberam, na verdade, o quanto tudo mudou. A ordem provocou uma cascata de poderes federais, que estão destruindo sistematicamente a já pequena capacidade operacional radical. A ordem tem como alvo específico qualquer pessoa que afirme agir em nome do Antifa e orienta as agências federais a investigarem as violações. E eliminar todas as operações ilegais, incluindo suas fontes de financiamento, seus bancos. Até mesmo seus proprietários podem ser responsabilizados, se for comprovado que prestam ajuda significativa a eles. Agora, o impacto dessa ordem foi imediato e severo. Agentes do Departamento de Segurança Interna prenderam dezenas de extremistas ligados ao Antifa apenas nas últimas 48 horas que atacaram as forças de segurança e provocaram distúrbios violentos. E o diretor do FBI, Kash Patel, alertou repetidamente que aqueles que atacarem as forças de segurança serão presos por muito tempo. Isso é um período muito longo, pode ser de 10 a 20 e, em alguns casos, até 30 anos. E esses mercenários que sabiam que, bom, você fica um mês ou dois na prisão, no pior dos casos, não é a primeira vez, afinal de contas. De repente ouviram dos promotores que a vida deles talvez acabou ali. A juventude, pelo menos com certeza. As próximas 2 décadas serão arrancadas da vida deles. E isso, claro, é um choque, senhoras e senhores. A repressão à Antifa é apenas uma parte de uma ofensiva tripla que a administração Trump está lançando contra a esquerda americana. No geral, estamos testemunhando a destruição metódica de toda a infraestrutura ideológica, cuja construção levou décadas. Mas para destruir tudo, bastaram poucos meses no segundo mandato da ofensiva. As cenas caóticas que estamos vendo em Portland nos últimos dias não são apenas prisões aleatórias, são os estertores de morte de uma infraestrutura coordenada da esquerda, que finalmente está enfrentando toda a força do poder federal no segundo mandato de Trump. Cada prisão, cada acusação federal, cada implantação tática representa um movimento estratégico em uma guerra mais ampla de Trump contra as forças que aterrorizaram as cidades americanas por muitos anos. Vou mostrar como Trump está desmontando totalmente a esquerda americana para sempre. Ficarei muito feliz se o Dr. Steve Turley estiver certo. Vamos ouvi-lo e depois discutir. O que está acontecendo? Aqui. A questão é que a destruição dos esquerdistas americanos por Trump acontece em 3 frentes interligadas, cada uma delas voltada para eliminar um dos pilares do poder da esquerda. A primeira frente começou quase imediatamente, no primeiro dia de sua presidência, quando Trump mirou na base financeira do Partido Democrata por meio da DOJ e na eliminação completa da United States Agency for International Development. Cortes massivos nos programas de ajuda externa, que serviam de fachada para os interesses dos grupos democratas. Certo? Você se lembra disso. Essa é a verdadeira razão pela qual a mídia tradicional está se esforçando tanto com essas declarações absurdas. Milhões de pessoas ao redor do mundo vão morrer porque reduzimos a United States Agency for International Development. Sim, claro, eles se escondem atrás da cortina do sofrimento humano como um escudo humano para proteger seu fundo, que garantia dólares ilimitados dos impostos alimentando seu poder político. Por exemplo, só a conta de ajuda no valor de 3,2 bilhões de dólares já financiava prioridades radicais da esquerda, incluindo iniciativas de mudança climática, programas de diversidade, equidade e inclusão, eventos lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer e outros projetos contrários aos interesses americanos e sem relação com o objetivo inicial do programa. Assim, ao eliminar esses programas, Trump cortou uma importante fonte de financiamento que permitia que ONGs ligadas aos democratas e organizações internacionais do próprio Partido Democrata atuassem como uma extensão da agenda global do partido. Agora, esse passo foi um golpe para eles, mas não foi uma ferida mortal, porque ainda existe uma vasta infraestrutura ultra-radical interconectada que recebia centenas de milhões de dólares todos os anos de bilionários ultra-radicais anti-americanos. E isso inclui a segunda frente que temos observado recentemente.
Trump ameaça usar as acusações de Parikh contra Soros, mirando na infraestrutura operacional dos grupos de extrema esquerda por meio de investigações financeiras e processos judiciais sem precedentes de Parikh. É esse o momento. Essas prisões e declarações de terroristas têm como alvo os próprios grupos ultralevistas e seus membros. Assim, Trump, nessa segunda frente, está mirando no dinheiro e nos membros dessa ampla rede ultralevista em todo o país, se não em todo o mundo. Na verdade, o Memorando Nacional de Segurança de Trump direciona o Grupo Nacional de Combate ao Terrorismo do FBI, o Departamento de Justiça, o Departamento do Tesouro e até mesmo a própria Receita Federal. Desmontar sistematicamente o que Trump chama de redes terroristas radicais de esquerda. E a escala disso simplesmente tira o fôlego. O Departamento de Justiça já instruiu os escritórios dos promotores dos Estados Unidos da América em todo o país a iniciarem uma investigação sobre isso em relação às fundações Open Society de George Soros. E a investigação inclui possíveis acusações que vão desde apoio material, terrorismo, incêndio criminoso, fraude eletrônica e, claro, as próprias violações. Rica, então, você tem a primeira frente que foi e continua sendo a privação de financiamento do Partido Democrata, cortando-os dos nossos dólares de impostos. Uma das partes mais escandalosas do que está acontecendo foi o financiamento inventado durante o governo Obama para atividades anti-americanas com o dinheiro do contribuinte americano. Foi um movimento genial, na minha opinião, e levou mais de 20 anos. A segunda vinda de Trump para desenvolver e implementar uma estratégia de combate a esse câncer cultivado pelos democratas no organismo dos Estados Unidos da América. A segunda frente é desmantelar as finanças e a participação dos responsáveis pelos grupos de extrema esquerda. E agora a terceira frente, que de certa forma une tudo isso em um todo, inclui o ataque ao aparato cultural e midiático que promove a ideologia de esquerda nas instituições americanas. Portanto, o ataque incansável de Trump à mídia tradicional foi especialmente duro e destrutivo para os democratas. Você sabe, ele iniciou vários processos de vários bilhões de dólares contra o New York Times, o Wall Street Journal, relacionados à sua cobertura desonesta e abertamente intencionalmente enganosa. E a ABC teve que pagar dezenas de milhões. O YouTube acabou de pagar 25 milhões por remover injustamente Trump da plataforma. Então Trump está derrotando a mídia. Agora, é claro, ele está sendo ajudado por isso com o crescimento da sociedade em rede, uma ordem social completamente nova, onde todos nós estamos coletivamente conectados no ciberespaço, através da internet. E é por isso que a informação sobre a qual a mídia tradicional tinha monopólio, agora está completamente descentralizada. Ela foi totalmente democratizada. Então agora todos nós temos o mesmo acesso à mesma informação que todos na mídia tradicional. Agora podemos verificar os fatos deles. A lubrificação começou. Claro, a compra e a reviravolta do Twitter por parte dele deram impulso ao surgimento de inúmeros blogueiros que antes eram mantidos sob controle em todos os lugares. Eram banidos, punidos e privados de financiamento. Agora, muitos deles têm audiências de milhões e eles não têm medo de que o Facebook ou o Google os bloqueiem de repente. Naturalmente, ainda existem intrigas e maldades nos bastidores, mas são justamente maldades ocultas e não a interrupção da conexão dos blogueiros com seu público. A fraude, a máquina de propaganda cultural desmoronou, com a esmagadora maioria das nações rejeitando o waquismo. No geral, você sabe, o efeito Bud Light em cada grande corporação que adota esse absurdo. Os esquerdistas vocais perderam oficialmente o controle sobre a cultura americana e seus institutos culturais. É por isso que o discurso impressionante do nosso secretário de defesa, Peta Kexeta, dias atrás, diante daqueles 700 generais, foi tão devastador para muitos. No tradicional, o quê? Agora eles percebem com horror que a administração Trump está destruindo completamente o controle deles sobre cada instituição cultural do país. Sem essa influência, sem o medo de retaliação da mídia tradicional, que antes exercia uma influência excessiva sobre a opinião pública. Sem isso e sem o financiamento da United States Agency for International Development e sem os bilionários e as redes de extrema esquerda, toda a ala esquerda americana está desmoronando.
com impulsionamentos. É o que se chama de colher o mel, mas eu acho que a esquerda ainda tem mais. Ainda há forças para resistir. E a batalha está muito, muito, muito longe de terminar. Oh, Deus! Meu camarada, eu posso assistir isso o dia todo. Aqui está a reação dos moradores do bairro ao fato de que, finalmente, estão prendendo e tirando Antifa das ruas de Rigona. A tática do Trump está funcionando? Vamos conferir. Também quero mostrar o resultado disso pra vocês, porque foi uma cena. Na noite passada em Portland, vocês podem ver a multidão, e essa é a multidão de apenas 3 dias atrás. Então, vocês claramente vão notar uma diminuição óbvia no tamanho e na quantidade de pessoas que estão vindo. Ainda existem malucos da Antifa, mas o principal aqui, acredito, é mais amplo. A questão é que estamos falando de um grupo que por anos, não meses, pôde causar desordem e aterrorizar a cidade impunemente. Porque, como já discutimos neste canal, a polícia de Portland segue ativamente uma política de não intervenção. Isso é algo real. Eles não atenderão chamadas do 911, seja por barulho, ataques ou violência nesse centro. A IS, a política de cidade santuário deles, só protege os rebeldes. Sabemos que políticos locais e o governador coordenam esforços para proteger a Antifa. Há uma razão pela qual eles têm permissão para agir com tanta impunidade, porque, de certa forma, eles basicamente controlam o Partido Democrata. Os políticos democratas aparecem e dizem frases vagas como "condenamos a violência", mas nunca condenam essas pessoas. Por quê? Porque seja intimidando conservadores ou causando distúrbios civis. No fim, os democratas sabem que são ferramentas úteis a serem usadas e descartadas. Lembro que no primeiro mandato de Trump, eles foram usados para criar no país a sensação de que sob Trump havia incêndios, distúrbios, assassinatos de policiais. Mas Trump 47, sim, segundo mandato. Ele veio, em primeiro lugar, com uma estratégia. Em segundo lugar, com uma equipe capaz de executar essa estratégia. Mas, desesperadamente, tivemos sorte de, após Trump, aos 45, haver uma pausa com Biden, dando tempo para Trump se preparar. O impressionante é como os democratas na política e na imprensa não estão preparados para o novo Trump, não são capazes. Já se passaram, 8 meses, eles nem conseguiram entender de onde vem o vento, eles não conseguem se adaptar. Eles são obrigados a dizer que nas ruas de Portland, por exemplo, sim, e em outras cidades com prefeitos democratas, não há muita criminalidade. Que nelas, na verdade, tudo está tranquilo. O povo olha para isso e depois o povo observa, alguns pela televisão, outros pela janela, e depois volta para a mesma televisão. E é como se vissem os democratas contando para eles que isso é tudo o que eles acabaram de ver. Não, e só. Há uns 15 anos, escrevi uma novela chamada Em Busca de Hugh. Bem, por assim dizer, eu escrevi em inglês, depois ela foi traduzida para o russo, e um dos capítulos lá é dedicado justamente a esse fenômeno. Ou seja, aquilo que se desenvolve na ação, né, alguém correndo, algumas perseguições e coisas do tipo. O conto trata de amor, brigas e afins. Mas agora eu vou explicar. Então, as pessoas no meu conto são convencidas a não olhar para o pôr do sol no oceano, mas sim para as filmagens do pôr do sol no oceano pela televisão. E no meu conto, todos, ou quase todos, assistem à televisão. Graças a Deus, a América se dividiu. Uns acreditam na televisão, outros ainda confiam nos próprios olhos. Mas, primeiro, aqui estão as filmagens do local dos confrontos em Portland. Sim, isso é Oregon, nos Estados Unidos da América, não é a Venezuela, não é o México, não é a China, não é o Brasil. Embora para as ruas da América isso pareça meio estranho. Vocês puderam ver esses manifestantes quando eles chegaram. Aliás, é muito revelador. Eles estavam balançando bandeiras mexicanas, uma bandeira americana de cabeça para baixo, bandeira palestina. Essa bandeira é do Líbano, certo? Jordânia, um desses países. Essa é a bandeira do Egito, bandeira dos nativos americanos, então você vai notar. Toda bandeira estrangeira, menos a dos Estados Unidos, o que sinceramente faz sentido. Porque essas pessoas devem ser vistas como extremistas estrangeiros, quero dizer, mesmo que sejam locais. A ideologia é fundamentalmente anti-americana, é comunista. Bem,
E agora, olhando para os extremistas, é isso que os democratas que nos conduzem na escuridão estão nos dizendo. Por exemplo, a governadora do Oregon, Tina Kotek, eu acho Kotek. Antes de tudo, quero que as pessoas saibam que Portland, Oregon, é uma cidade bonita, vibrante e bem-sucedida. Nós não somos uma zona de guerra. Passei o fim de semana lá, as pessoas passeavam, faziam compras, iam a restaurantes, jogos e shows. Portland é maravilhoso. E nós não estamos sob cerco, não há rebelião aqui. Quando o presidente decide dizer que não deve enviar tropas militares para o meu estado... Sim, vocês não estão sob cerco e não há rebelião aqui. Claro, ao mesmo tempo há transparência, coordenação aberta com a polícia de Portland e o governo local. E Antifa, para não reagir aos distúrbios, Antifa... É algo estranho e interessante, como no País das Maravilhas. Nós não temos distúrbios. Isso aqui, o que é? O que? Isso aqui, onde é isso? Não lembra o Jvanetsky pra você? Sim. Lembra daquela com a toalha, né? O que é isso? Onde? O que? Onde? No ombro? Em qual ombro? Só que com o Jvanetsky isso era uma piada. Bem, claro, refletia a vida, mas era uma piada. Uma piada. Aqui, governadores, senadores, ex-presidentes e jornalistas corruptos tentam nos convencer de que incendiar um prédio é uma manifestação pacífica. E, aliás, ficam surpresos e indignados quando não acreditamos neles. Isso já dura há vários meses. Tina, que tem segurança armada 24 horas por dia, diz que pode levar sua esposa para um encontro e que isso não é problema. Portland não está destruída pela guerra. Não há rebelião, ameaça à segurança nacional, nem necessidade de tropas militares. Decidi sair às ruas sozinha, bem no centro de Portland, a poucos quarteirões do calçadão, com vista para o rio Willamette e a prefeitura. O Tribunal Federal e várias lojas e restaurantes no centro da cidade. Posso mostrar uma praia linda no Haiti e dizer: viram? O Haiti é totalmente seguro. Assassinatos dobraram nos últimos 4 anos. O aumento do número de ataques com agravantes, incêndios criminosos também aumentaram. Tina não controla Portland. Olhe para essa cena, parece um lugar seguro para fazer um lanche. Perdeu o apetite? Mas um democrata acha que talvez não seja a hora de jantar. Por que você não dá uma volta com sua namorada pelos nossos parques? Este é o parque mais bonito de Portland, esqueça a segurança. Trump precisa mandar jardineiros. Não é o melhor lugar para um piquenique. Você pode se espetar com uma seringa, tipo... Uau, todo mundo pega no meu pé. Por causa desse peso todo. Pare de ser um perdedor só porque você é grego. Você literalmente precisa reunir um deus para me censurar. Isso... Parece com a forma como a CNN cobriu a onda de crimes. Lembra? Nós jantamos muito bem em Nova York hoje. Pessoas vinham até nós dizendo: obrigado, assisto vocês toda noite, não acredito. Eles nos olharam 2 vezes quando nos viram fora da televisão, mas Nova York não era exatamente um lugar infernal, certo? Quero dizer, aquele cara passou correndo com um facão. Quem tentou? Não, claro que não. Sem jantares ou piqueniques, talvez tenhamos que comer em casa. Mas o entregador do Taco Bell vai se atrasar porque parou para mostrar um gesto obsceno para o serviço de imigração e controle de alfândega. Aliás, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho, Znamienite. Aí poderemos nos encontrar diariamente. Aliás, aos domingos às 10 da manhã, bem, pelo horário de Los Angeles. Em Nova York é 1 da tarde e 20h00 em Jerusalém e em Kiev. Estou analisando a situação, digamos assim, em um nível mais profundo. Se tiver interesse, venha e ouça uma vez. Às quintas e sextas-feiras fazemos anúncios sobre isso, e sempre é possível descobrir onde, quando e outras informações. Bem, e para os nossos patrocinadores, também temos uma reunião na quinta-feira às 10 da manhã. Na costa oeste dos Estados Unidos da América, faço reuniões com patrocinadores às quintas-feiras. Nessas reuniões, vamos discutir temas que, por assim dizer, interessam ao público, a vocês, formas de apresentar o material e críticas, caso haja alguma. Eu aceito críticas, pois algumas fazem pensar. Talvez seja verdade, mas outras você discute e percebe como realmente são. E você tenta corrigir. Ser patrocinador e participar é muito fácil. O link está na descrição. E são $4 por mês, senhores, ou mais. Aliás, cerca de metade das pessoas contribui com mais.
Porque precisamos disso. Eu não vou fugir para o México. Com esse dinheiro, gastamos bem mais com questões técnicas do que recebemos, superando as necessidades técnicas do canal. Ok, obrigado a todos que ouviram e até a próxima transmissão.